Boa noite, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Se não viermos com essa camisa aqui agora, eu vou levar para mim de presente. E é o meu número, achei. Se fosse do Kelso, do Eugênio seria GG. Glória a Deus, durante 2 meses eu estive aqui com uma parte da igreja estudando sobre os dons. Quem participou do seminário? Deixa eu ver quem participou. Foi bom, gente? Eu pensei que eu ficaria livre de vocês. Na terça-feira eu estava me despedindo. Não, domingo você está aqui. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês em 40 minutos não é uma coisa apenas minha, é uma questão também de pesquisa. Eu estive em Nova York o ano retrasado, onde eu pude conhecer Jim Keller, que é da Presbyterian Church de Nova York, e conheci a Catarine, que tem um livro escrito com ele aqui, e 300 artistas da Broadway participam dessa igreja lá em Nova York. Eu conversei com a Catarina porque eles de fato têm exercido um ministério muito interessante. E Jim lançou esse livro, Jim Keller, Fé e Trabalho. Vale a pena. Ele me pediu 10 livros, mas acho que tem 2 a mais. Você pode adquirir esse livro de Fé e Trabalho. É um dos melhores livros que eu conheço desse assunto. E não é algo apenas meu, como eu disse, mas é fruto de uma pesquisa isso, e também de oração. Quando ele falou de encerrar a cruzada aqui, o seminário, eu falei, então me deixe falar sobre fé e trabalho, porque eu percebo, convivendo com o povo de Deus nesses 33 anos de caminhada com Jesus, que pouco se fala sobre fé e trabalho. Particularmente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui hoje à noite. Quantos ouviram já um sermão específico sobre o trabalho e a sua influência no mundo? Quem já ouviu em um culto uma pregação sobre o trabalho, a sua importância, a influência do trabalho na sociedade, na cosmovisão cristã? Quem já ouviu alguma ministração específica sobre isso? Levante sua mão, deixa eu ver. Então você percebe, 2%, talvez menos do que isso, de nós ouviu alguma coisa sobre trabalho. Uma perguntinha só: quantos vão trabalhar amanhã, segunda-feira, fora da sua casa? Eu sei que donos de casa trabalham muito mais do que muitas vezes quem trabalha fora. Minha esposa, por exemplo, cuida o dia inteiro de uma netinha para que meu genro trabalhe. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela cuida da casa inteira, ainda cuida de uma neta o dia inteiro. Você imagina como ela trabalha. Mas quem trabalha fora de casa aqui, fora de casa, levante a sua mão. Quem trabalha fora de casa? Uau, 95% de vocês trabalham fora de casa. O que eu creio, eu quero compartilhar, e não só compartilhar, mas nesse final do culto, enviar vocês para esse campo missionário maravilhoso que se chama o trabalho. Não só você vai ouvir uma pequena e simples ministração, mas nós vamos te enviar para esse campo missionário maravilhoso chamado trabalho. Fé e trabalho, gente, andam juntos. Sim, senhores. Fé e trabalho andam juntos. Fé e trabalho andam juntos. Vou te mostrar que Jesus veio não só para redimir o ser humano do pecado, das maldições, da mão de Satanás, mas ele veio para redimir o trabalho. Prova é que ele ficou dos 12 até os 30 anos trabalhando secularmente. E nesse período que ele trabalhou secularmente, dos 12 aos 30 anos, ele não deixou de ser o Filho de Deus, de ter um relacionamento glorioso com o Pai, não deixou de ser o Verbo de Deus, o Emanuel. Era Deus ali na carpintaria, era Deus ali
Desde o ventre descerá sobre ti o Espírito Santo e o ente santo que há de nascer de ti. Então, desde a sua gestação no ventre de Maria, até a morte de cruz, de 12 até os 30 anos, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, estava lá numa carpintaria, trabalhando. Filho de Deus trabalhando, fazendo móveis. Eu vou te mostrar em alguns minutos que isso era algo tremendamente espiritual. Dos 12 até os 30 anos, ele trabalha com madeira, prego, madeira, martelo. E ele morre com prego, madeira e martelo. Por um carpinteiro, o mundo foi redimido para a glória de Deus. Então, meus irmãos, fé e trabalho andam juntos, sim, senhores. Você vai ser enviado hoje à noite, e o teu ambiente de trabalho não será mais o mesmo. Você crê nisso? Amém. Segure a mão do seu irmão. Ore agora pelo seu trabalho. Ore pelo trabalho do seu irmão. Amanhã pela manhã. Ore agora abençoando ele, abençoando o ambiente de trabalho dele. Ore pedindo que Deus vá com ele, que ele seja um instrumento maravilhoso no nome de Deus. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, obrigado por essa conferência, Deus, que trouxe despertamento, que trouxe mudanças. Senhor, muito obrigado por essa conferência, Deus, que abriu os olhos dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor os trouxe aqui, Pai, e deu a eles ferramentas, despertamento, deu a eles muitas coisas maravilhosas, Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, abençoa o nosso trabalho, Senhor. Abençoa essa semana, Deus. Em nome de Jesus, cada trabalhador aqui receba graça em abundância do Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos amados, o livro de João, capítulo 5, versículo 17. Evangelismo por influência. Mas hoje eu queria compartilhar isso. Fé e trabalho, tudo a ver. Fé e trabalho, fala comigo. Fé e trabalho, tudo a ver. Vamos trazer luz sobre isso. João 5, versículo 17. São palavras de Jesus. E se fossem palavras de um ministro do Evangelho, de um educador, seria uma coisa. Mas como são palavras de Jesus, é preciso encarar isso com muito temor e tremor, porque são palavras dele. Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Fala comigo, gente. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meus irmãos, vocês que vão trabalhar amanhã, segunda-feira, eu que vou trabalhar amanhã, segunda-feira. O que é o trabalho? Numa visão teológica, mais do que isso, numa visão bíblica, mais do que isso, numa visão do próprio Criador do trabalho. Que pensamos no trabalho? Como vai ser a nossa semana amanhã no banco, na empresa? É preciso pensar em algo. O que é ocupação profissional,
o que é emprego, o que é carreira e o que é vocação. Fala comigo: ocupação, emprego, carreira e vocação. Preste atenção no que você vai ouvir, para ver em qual contexto você está inserido. Ocupação é o que você faz por dinheiro. Ocupação é o que você faz por dinheiro. Eu estou vendendo limão. Olha o limão, limão docinho. Não existe, né? Limão docinho, né? Só chinês que vende limão docinho, né? Mas olha o limão, olha o limão, olha o limão. E aí eu vejo um cara vendendo capa de celular. E aí, mano, quanto custa a capa de celular? Custa R$10. Cara, eu levo o dia inteiro para vender, ganhar R$10. Você ganha R$10? É, eu ganho R$10. Quanto você ganha por dia? Eu ganho em média R$100 por dia. Meu, eu ganho R$10 por dia vendendo esses limões aqui em cima de mim. Vou parar de vender limão. O grupo de teatro, vocês podem me chamar aí, eu posso. Então eu deixo o limão e vou agora vender capa de celular, porque o limão me dá R$10 por dia, mas o celular me dá R$100. Isso é ocupação. Isso é ocupação. O que eu faço apenas por dinheiro, por dinheiro. O que dá mais, eu faço. Emprego. Emprego é aquilo que você faz, mas você tem um nível de competência para fazer aquilo. Você tem um emprego, você tem um nível de competência. Se você é mecânico, ou você fez um curso no Senai, você é um bom mecânico. E você tem um emprego de mecânico. Então você tem competência, você tem uma ocupação, você tem resultado financeiro. Afinal de contas, você tem competência para estar naquela profissão. Não é apenas vender celular ou vender limão como qualquer um faz. Você tem competência. Carreira. Carreira é aquilo que você está fazendo, que você sempre sonhou. Eu sou um pediatra. Cadê o pediatra? Tem um pediatra aqui, não temos? Quem é pediatra? Tinha uma pediatra aqui. Quem é médico aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é médico? Tem algum médico aqui? Médico não tem? A doutora Juliana está aqui. Ela é médico. Eu sou médico. Sempre eu sonhei em ser médico. Eu sou uma médica. Esse era o meu sonho. O meu sonho. Hoje eu estou fazendo o que eu gosto. Eu gosto de aliviar a dor das pessoas. Quando eu não sei de pesquisar para ajudar aquele paciente, como resultado eu tenho um bom salário como médico. Mas eu estou seguindo uma carreira. Eu amo aquilo que eu faço. Isso é um trabalho como carreira. Estou seguindo a carreira. Amo aquilo que eu faço. Aquilo faz parte da minha vida. Eu tenho prazer em fazer aquilo. E como consequência ganho dinheiro. Uma carreira ótima. Mas há alguns que eles têm uma vocação junto com uma carreira profissional. Eles têm uma vocação junto com uma carreira profissional. O que significa isso? Ter vocação com uma carreira profissional. Vocação com uma carreira profissional significa que aquele profissional recebeu o reino de Deus na vida dele. E o reino de Deus que entrou na vida daquele profissional é o reino que está com ele, num templo como esse, em casa. Mas esse reino de Deus está com ele, aonde ele passa a maior parte da sua vida, que é no trabalho. Ele tem uma consciência que dentro do mercado de trabalho, na empresa, no banco, ele é um cidadão do reino de Deus, tal como ele é na igreja. Só que na igreja ele toca violão, ele toca teclado. Mas no banco ele toca as notas de 100, de 50. Mas o cidadão do reino de Deus é o mesmo da igreja e é o mesmo lá no lugar de trabalho.
Jesus nunca deixou de ser filho de Deus, de ser ungido, de manifestar o reino de Deus, ainda que sem palavras e sem dons latentes aos olhos dos homens, mas nunca deixou de ser filho de Deus lá naquela carpintaria durante dos 12 até os 30 anos, 22 anos. 18 anos, nunca deixou de ser um filho de Deus ungido. No batismo, a voz do Pai disse assim: este é meu filho amado, a ele ouvi, filho que me dá muito prazer. Isso foi no batismo. Mas que prazer que ele dava ao Pai! Não estava pregando aí, não estava curando os enfermos, não estava ministrando as pessoas, só estava trabalhando de segunda a segunda, e um judeu 12 horas aproximadamente de trabalho, reclamando de 8 horas de trabalho. Eles trabalhavam de 6 até as 6. Mas que alegria que ele dava ao coração do Pai, que não estava exercendo o ministério ainda. E no seu batismo foi: este é meu filho amado, a ele ouvi, ele que eu tenho muito prazer. Por quê? Qual foi o prazer que Jesus deu ao Pai? Numa carpintaria, trabalhando 12 horas aproximadamente por dia, martelando o dedo, serrando madeira, buscando toras lá longe de Jerusalém, suando, pegando compasso, medindo, fazendo cadeiras, fazendo móveis, fazendo telhado, fazendo colheres de madeira, fazendo portas. Que prazer ele deu ao Pai. Não mexeu com vidas nesse aspecto, não libertou as pessoas, não curou, apenas trabalho. Fala comigo: apenas trabalho. Amém. Só que trabalho com uma mentalidade que o ser humano religioso não tem. Trabalho com a mentalidade de reino, de glorificar o Pai. Irmãos queridos, deixa que eu te fale uma coisa que eu acho importante refletir sobre isso. O verdadeiro conhecimento da verdade, eu quero de uma maneira sucinta, rápida, te dar um pouco de visão a respeito disso. O verdadeiro conhecimento da verdade gera transformação de mente. Tua mente vai mudar em relação ao seu trabalho. Eu te prometo em nome do Senhor Jesus. O verdadeiro conhecimento da verdade gera mudança de mente, consequentemente gera mudança de coração. E se gera mudança de coração, gera uma impactante transformação na existência, e consequentemente gera mudança no lugar onde você está plantado. Repito: o verdadeiro conhecimento da verdade gera mudança de mente, consequentemente gera mudança de coração, e se gera mudança de coração, gera mudança no ambiente onde eu estou inserido. O propósito do Espírito Santo é mudar a sua mente, mudar o seu coração, consequentemente mudar o ambiente do seu trabalho. Imagine você, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, ter que se submeter a um homem chamado José, para aprender marcenaria. Marcos 6 e Mateus 13, 55 fala: não é este o filho do carpinteiro? O filho do carpinteiro. Depois, em Marcos 13, 55 fala: não é este o carpinteiro? O que significa isso? E quem ensinou Jesus a trabalhar na carpintaria foi José. Você pode usar a sua mente? Não, Jesus, preste atenção. Oh, pai, não entendi direito. Jesus é assim que pega o martelo. Ah, entendi, pai. Ai, José, o que foi, filho? Machuquei o dedo. Mas Jesus, preste atenção. Você imaginou o coração do Senhor, que nunca deixou de ser Deus? Tem que se humilhar e aprender a trabalhar com móveis, com madeira, através de um homem mortal.
Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque o Deus Todo-Poderoso teve que sujeitar a uma placenta, balançando para lá e para cá. Por que ele sujeitou-se a aprender a trabalhar com móveis, sendo que ele criou a madeira, criou todas as coisas? Tem alguma coisa muito rica nisso, gente do céu. Fé e trabalho é um negócio que combinam muito bem juntos. Porque ele passou a maior parte do seu tempo aqui nessa terra, não pregando, não curando, não discipulando, não fazendo obras espirituais. Passou 18 anos nessa terra, 18 anos nessa terra trabalhando e trabalhando pesado, porque, segundo os historiadores, o seu pai José morre muito cedo, e na cultura judaica o primogênito assumia os negócios da família e era responsável para sustentar a família. Então Jesus, sim, meus irmãos, Jesus assumiu a responsabilidade total da vida financeira, de sustentar a sua família, não por um milagre extraordinário, porque até então ele não tinha manifestado como Messias, Salvador de Israel. Sustentou a sua família como um cidadão judeu, trabalhando dia e noite, de manhã até a tarde, para sustentar a sua família e administrando os negócios da sua família. É interessante que ele trabalha 18 anos com madeira, prego e martelo, e morre com madeira, prego e martelo. O seu trabalho significava exatamente isso. Um carpinteiro, fala comigo, pau que nasce torto, morre torto. Fala comigo, mentira. Bem forte, mentira. Por isso que ele teve a profissão nessa terra. Ele poderia ter qualquer profissão na terra, mas por isso que ele teve profissão de carpinteiro. Porque ele pegava pau torto e fazia um pau retinho, fazia móveis maravilhosos. Pau que nasce torto não morre torto, porque se esse pau torto é colocado na mão do carpinteiro celestial, vai ser uma obra de arte tremendamente. Você crê nisso em nome de Jesus? Quem era um pau torto aqui e Jesus desentortou? Levante a sua mão. Aleluia, está aí. Escute, irmãos, uma ideia muito clara do trabalho é que nós precisamos ver isso claramente. O cristianismo não é uma religião organizada, ainda que ela deve ter algum tipo de organização sujeita ao Espírito Santo. Não é uma ideia ética, não é um fenômeno psicológico, é um relacionamento com uma pessoa, sua obra, sua vida e seu modelo. Cristianismo, se você quer entender o que Deus pensa a respeito do seu trabalho, é preciso ter um relacionamento com uma pessoa maravilhosa, chamado Jesus Cristo, que antes de exercer o seu ministério, foi um carpinteiro. O relacionamento com Jesus significa que o Evangelho deve se apoderar de todas as áreas da nossa vida, não somente do nosso espírito. O relacionamento com Jesus não significa que o Evangelho chegou no nosso espírito e pronto, conhecemos o caminho da igreja, somos uma coisa aqui na igreja, e no ambiente de trabalho, esquece, ali eu sou quem eu sou, não tem nada a ver com a minha fé, o meu trabalho. Não é verdade. O Evangelho que eu conheço é o Evangelho que se apodera da totalidade do homem, corpo, alma e espírito. Em cada parte do ser humano recebe graça de Deus, inclusive no ambiente de trabalho. Amém. O Evangelho tem que afetar toda a dimensão do meu ser. Por quê? Nós passamos juntos aqui na igreja 3 vezes por semana, talvez 2 horas. 2 horas. 3 vezes por semana, 2 horas. Convencionalmente assim. E nós passamos 8 horas no ambiente de trabalho. Como
o Evangelho vai ter só com essa parte espiritual minha. Não, gente, não, 1000 vezes não. O trabalho é algo tão tremendo, porque quando Jesus disse, meu Pai trabalha e eu trabalho também, com certeza ele tinha em mente os 6 dias da criação que Deus trabalhou nesse mundo. Não estou falando do como Deus trabalhou na criação do universo, estou falando só da criação do mundo. Ele sai do seu trono de glória, dá uma pausinha aqui nesse mundo de 6 dias e trabalha 6 dias. O próprio Deus não faz algo espiritual, mas ele trabalha aqui. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e o Pai vem para trabalhar aqui, ele começa a criar tudo que você vê com trabalho, e a Bíblia diz que depois ele viu Deus que tudo que ele fez muito bem, excelentemente. Deus ficou feliz com o seu trabalho de 6 dias. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus, sim, irmãos, é um Deus trabalhador. Eu sou o Deus que trabalha por aquele que me espera. Deus tem muito a ver com o nosso trabalho, mas tem uma visão errada sobre o trabalho, que talvez isso vai soar como um colírio para os teus olhos. O trabalho, aos olhos de Deus, tem que ser um lugar de delícia, e não um lugar do suor do seu rosto comerás. Como assim, bispo Zezinho? Foi Deus que disse em Gênesis 3, 17, 19, do suor do seu rosto comerás, mas não era para ser assim. Gênesis 2 comigo, isso você precisa abrir. Gênesis 2 comigo, por favor. Versículo 15. Não, irmãos, essa questão do suor do seu rosto comerás, o trabalho, o seu lugar difícil, de opressão, de luta, irmãos queridos, preste atenção, essa visão está errada, porque o trabalho existia na visão de Deus dentro do Éden. Dentro do Éden existia o trabalho, não era fora do Éden. Esse negócio do suor do seu rosto comerás, e nós aceitamos essa mentira, porque essa foi uma maldição que Deus lançou sobre o homem, sobre a terra, como fruto do pecado. Como fruto do pecado, mulher vai sentir dores de parto, a terra vai produzir espinho, e do suor do seu rosto vai trabalhar, vai ganhar o pão. Mas não era para ser assim. Eu vou te mostrar que Jesus veio para redimir essa questão do trabalho. Não era para ser assim. O homem trabalhava de uma maneira muito feliz antes da queda. E nós vamos voltar ao jardim. Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus, preste muita atenção no que você vai ler e veja se é isso mesmo. Porque se isso for verdade, como eu creio que é verdade, a nossa visão sobre o trabalho tem que mudar, começando hoje à noite. Se muda a nossa mente, se muda o nosso coração, vai mudar o nosso ambiente de trabalho. Você vai ser a pessoa mais feliz naquele ambiente de trabalho a partir dessa conversa. Escute, se você crer. O Senhor Deus, depois de ter trabalhado com amor, criado tudo com perfeição, a terra e tudo que nele há nos céus, o Senhor Deus tomou o homem antes do pecado. Fala comigo, antes do pecado. Tomou o homem, o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden. Meus irmãos, quando eu li isso, eu falei, Deus de amor, abre os olhos de todos os seus filhos, pelo menos dos filhos de Deus, na face da terra. Abre os
2 horas. E se possibilitar, Deus, faça com que eu transmita isso para milhares ou talvez para milhões de pessoas. Porque eu moro na maior cidade do país, na maior da América Latina, é um caos. Eu tenho gente na igreja que demora 2 horas e meia para chegar no trabalho. Depois sai do trabalho 18 horas, vai chegar 20 horas em casa. Então ele passa 5 horas para ir trabalhar. Além do trabalho ser estressante, aquela luta, a pessoa passa 5 horas no trânsito, mais 8 horas no trabalho, às vezes trabalhos estressantes. Imaginou como que a pessoa vive de uma maneira saudável? 2 horas buzinando aquela coisa de doido, depois chega naquele ambiente, você tem que cumprir meta no céu, porque lá aquela opressão. Será que tem que ser assim, gente do céu? Vamos ver. E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para o que? Guardar. Ouça-me, isso antes do pecado. Imagine o homem trabalhando naquele jardim, lugar onde havia a presença de Deus, onde Deus falava com ele face a face. Imagine, o Éden era grande. Se alguém duvida que existiu o Éden, por favor, pegue o Google hoje à noite, coloca assim, aonde nasce o rio Tigre, o rio Eufrates. Você vai verificar no Google aonde nascem esses rios. Lá no norte do Iraque aproximadamente, e ali está o Éden, que ali está o berço desses 4 rios, que fala no Gênesis capítulo 2. O Éden, meus irmãos, é uma realidade comprovada geograficamente, arqueologicamente é comprovada a região, pelo menos aonde ele estava, que era onde nascia esses 4 rios, e 2 deles estão lá ainda. Imagine o homem cuidando daquele lindo jardim, plantando. Imagine, porque do Éden saía 4 rios, e um dos rios que saía do Éden tinha ouro em abundância. Leia, por favor, depois. Tinha ouro em abundância. Então Adão aprendeu a trabalhar com ouro. Adão foi ourinhos. Está lá na Bíblia, não estou forçando. Havia, em um dos rios aqui, havia ouro em abundância. 2:11, 2:10 e 11. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro é o Pison, esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, aonde há ouro, e o ouro dessa terra é muito bom. Adão sabia trabalhar com ouro. A coisa era mais ou menos assim. Eva: Adão, oi amor, Adão, por favor, você pode fazer uma pulseira de ouro, mas aquela eu quero que tenha meio quilo, Adão, em cada pulseira, e um colar, Adão, de 900 gramas de ouro, e uma tiara também, Adão. Pois não, amorzinho, já vai. Gente, eu não estou forçando a interpretação, está escrito. Saía um rio do Éden e tinha muito ouro. Por que Deus colocou ouro na terra? Para trabalhar com ouro. Há milhares e milhares de anos o ouro está na bolsa. O ouro só está na bolsa porque Deus inventou o ouro. A empresa que trabalha com ferro, como chama? A Vale. A Vale só existe porque Deus criou o ferro. A Petrobras só existe porque Deus criou o petróleo. O trabalho é uma coisa secular, humana. Imagina amanhã, segunda-feira, aqui em Campinas, não vou falar de São Paulo. Imagina amanhã, segunda-feira, se todos os médicos pedissem demissão, todos os padeiros pedissem demissão, todos os policiais pedissem demissão, todos os motoristas de ônibus pedissem demissão, todos os lixeiros pedissem demissão. Imagine amanhã todas as farmácias fechassem, todos os farmacêuticos parassem de trabalhar, se o aeroporto Viracopos fechasse, todos os pilotos fechassem. Que caos não seria essa somente nessa cidade? Agora imagine se todos os trabalhadores do mundo amanhã, segunda-feira, resolvem parar um dia só. O caos que não seria esse mundo.
voltaríamos a viver em cavernas, mataríamos por comida. Gente amada, trabalho é um negócio muito sério aos olhos de Deus. Seria um caos se cada profissional de Campinas pedisse demissão. Mas eu quero te falar do trabalho, na questão da visão do reino de Deus. É uma coisa tão linda, porque não era um peso para Adão e para Eva cuidarem do jardim, plantar, agricultura no jardim, não era um peso, era uma alegria. Afinal de contas, eles trabalhavam na presença de Deus, tinham tudo, coisa linda. O trabalho nasceu no Éden, gente, não nasceu depois do pecado, como pensamos alguns de nós. Nós somos catequizados pelos piores europeus que existiam na época. Eu sabe o que eu estou falando, se você entende um pouco de história. Pegaram uma classe que não se suportava mais, somem daqui de Portugal, somem daqui de qualquer lugar. E os fugitivos vieram para cá, desculpa a expressão, vagabundos que não queriam trabalhar, vieram cair aqui. Então a nossa mentalidade de trabalho é mentalidade de sofrimento, de luta. Não é isso não, meus irmãos. Pergunte para cada cidadão americano. Eu comecei isso lá em Atlanta, comecei em Nova York. O que é o trabalho? Pergunte para qualquer cidadão americano o que eles pensam do trabalho. Sabe qual vai ser a resposta deles? Trabalho existe para a dignidade, para a justiça social e para a glória de Deus. Por isso que todo americano ama trabalhar. Por isso que os latinos acham que é um peso, que é um sofrimento trabalhar. Tem que ganhar o pão de cada dia, fazer o quê? Meus irmãos queridos, o trabalho nasceu no Éden. Fala comigo, o trabalho nasceu no Éden. Por que nasceu no Éden? Porque ali Deus vinha naquele ambiente de trabalho. Mas depois da queda, Gênesis 3:19, do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornar. Isso foi depois da queda. Quando Jesus veio a esse mundo, gente amada, não veio apenas para redimir o homem dos seus pecados, das maldições desse período de alma. Ele veio para redimir essa questão do trabalho. Por isso que ele deu o seu próprio modelo, trabalhando duramente para sustentar a sua família dos 12 até os 30 anos, mas com uma alegria maravilhosa. Justino Martin, um historiador, um pesquisador, um homem que foi um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, ele fala que no ano 160 os móveis que Jesus fazia da nossa era eram procurados ainda em toda Israel, em toda a Galileia. Porque segundo Justino Martin, no ano 160 da nossa era, os móveis que Jesus fez tinha tal perfeição que as pessoas ficavam admiradas. Você imaginou? Quem gostaria de sentar numa cadeira que Jesus fez? Quem gostaria de abrir uma porta que Jesus fez naquela porta? Levanta a sua mão. Eles tiveram essa oportunidade e ele fabricou muitos móveis, muitos telhados, muitas cadeiras durante 22 anos de trabalho. Só que ele trabalhava, era o próprio Deus trabalhando com amor naquela madeira. Qual é o teu trabalho? Você tem uma ocupação, trabalha só para ganhar dinheiro e pagar as suas contas, o que sobrar dá para a igreja? Você tem uma carreira, ama o seu trabalho e como consequência ganha dinheiro? Ou você tem no seu trabalho uma vocação para manifestar o reino de Deus, ser uma influência nessa sociedade? Amém. Aonde você está? Aonde você se localiza? Imaginou o médico que tem o seu serviço só por ocupação?
rápido, mais um. O que você tem? Pedra nos rins. Próximo. Quanto que deu aí? Essa cirurgia foi 5 minutos, 5 mil horas. Próximo, rápido. O que você tem? Eu estou com pedra na vesícula. Esse eu faço 4 mil reais. Corre para lá. Próximo. Rapaz, hoje eu fiz 5 cirurgias, estou cansado. Mas quando foi o faturamento hoje, secretário? Doutor, foi 20 mil reais. Ótimo, 20 mil. Estou nem aí com os pacientes, eu tenho uma ocupação. Estou interessado no paciente. Mas imaginou um médico que tem, como Lucas, Colossenses 4,14, um médico que tem visão do reino de Deus, Deus de amor e de graça. Pai, vou fazer essa cirurgia no coração agora. Senhor, eu sou apenas um pequeno instrumento teu. Se tu queres, usa a minha vida para operar essa pessoa. Senhor, que não seja eu, quero usar o melhor do que eu tenho, mas Pai, vem com a tua glória. Se eu errar ali, Deus, faça com que o Senhor faça, vai fazer aquilo, que se eu errar, o Senhor vai estar comigo. Deus, me ajuda agora. Essa pessoa está colocando toda a esperança em mim, um grande cirurgião, Deus, mas a minha esperança está no Senhor. Imaginou, gente, se cada médico se portasse assim? Imaginou se cada motorista de ônibus, vamos colocar bem baixo, dirigindo ônibus, aqui em Campinas. Deus de amor, sou teu servo, eu oro para cada uma dessas 40 pessoas que estão aqui no meu ônibus. Senhor, pelo menos uma oração eu faço com que eles conheçam o Senhor. Bom dia, te levei para o ponto certo, mas Jesus quer te levar para o céu, hein? Bom dia. Imaginou, gente do céu? Mas assim, e uma empregada doméstica? Que tal uma empregada doméstica como a empregada doméstica de Naamã? Empregada doméstica, estou falando de Naamã. Como é uma empregada doméstica que não tem o reino de Deus? Droga de serviço, ficar limpando esse banheiro sujo aqui. Por que minha mãe não me formou? Ficar limpando esses privados, esses banheiros, toaletes sujos aqui, limpando as fraldas dessa casa, e droga, jogando lixo fora. Vida, que sofrimento, essa empregada doméstica desse país. Agora imaginou a empregada doméstica de Naamã, serva de Deus. Ela está ali, lavando aquela roupa suja de Naamã. Ela vê, ninguém sabe, mas Naamã, pelo jeito, meu Senhor é leproso. Eu estou aqui como uma serva de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu não tenho coragem. Deus, ajuda-me a falar com o grande Naamã. Senhor, sou tua serva, tua escrava. Senhor, se tu conhecesses Eliseu, o profeta de Israel, Senhor, minha humilde opinião é que o Senhor vai procurar Eliseu. Sou apenas a tua empregada, mas se o Senhor vai procurar, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que Eliseu serve. Naamã, vai lá, que Deus pode operar a sua vida, e você conhece o resultado. Naamã recebeu o poder de Deus, foi curado, sua pele como uma criança, porque uma escrava era uma agente do reino de Deus, um trabalho simples, mas manifestando a grandeza do reino de Deus. O que é o trabalho para ti? Um lugar pesado, do suor, do seu rosto. Vamos voltar ao jardim? Vamos voltar ao jardim. Se ele passa da maior parte do seu tempo aqui na terra trabalhando, antes de começar o seu ministério, e depois que ele começa o seu ministério, ele vai trabalhar com profissionais dos 30 aos 33 anos. Como foi que ele alcançou os pescadores? Me diz, ele fez um culto específico para pescadores. Atenção, Campinas, na quarta-feira que vem,
O bispo Kelsio estará fazendo uma grande evangelismo para ganhar os motoristas de ônibus na cidade. Venham todos, somente os motoristas de ônibus, venham para a nossa igreja, venham no culto dos motoristas de ônibus, ou no culto falando, você vai ser alcançado por Jesus. Não, ele queria alcançar os pescadores, ele ia lá no lago, Jesus ia no mar da Galileia. Ele ia onde as pessoas estavam trabalhando, ou ele ia no ambiente de trabalho do publicano Zaqueu, no ambiente de trabalho dos pescadores, ele ia no ambiente de trabalho da mulher que ia carregar a água. A mulher samaritana estava trabalhando, carregando água para ela, para sua família. Ele ia onde foi Zaqueu. Ele ia dos 30 aos 33 anos, ele foi sempre no ambiente de trabalho para demonstrar e para tirar dali aqueles que seriam cidadãos do reino de Deus. Diga amém comigo. Amém. E agora eu te pergunto, aonde Jesus está agora? Aonde Jesus está agora? Porque se ele estivesse aqui e fosse nos ensinar evangelismo, ele iria nos lugares aonde as pessoas estão, iria nas universidades, iria nas empresas, ele iria onde? Nos hospitais, no quartel, ele iria onde a vida está acontecendo aqui em Campinas, ele iria lá onde os trabalhadores estavam. Sim, irmãos, de vez em quando as pessoas vinham a ele, mas na parte do tempo ele ia lá. Mas hoje Jesus não pode fazer mais isso, não pode? Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Amém. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai para aquela empresa, para aquela universidade, quem vai é o Senhor Jesus através de você, novamente indo lá para a empresa, indo para a universidade. Se você crê que você tem Cristo, que não é apenas uma religião para você, quando você vai para aquela empresa, o reino de Deus chega naquela empresa. O que eu estou falando? Estou falando que Abraão, que era um agropecuarista de cheia, que tinha muito ouro, muita prata, a Bíblia diz que aonde Abraão chegava, Gênesis 12, como foi lido aqui sobre ele, vários textos, aonde Abraão chegava, a Bíblia diz, aonde Abraão chegava, ele levantava um altar. Mas não pense em Abraão como pai do judaísmo e nem também do cristianismo, de onde vem Israel. Pense em Abraão como um profissional, um ser humano, um pai de família que temia Deus. Pense nisso, aonde ele chegava, ele erguia um altar, armava a sua tenda, onde estava o seu gado, os seus empregados, aonde ele parava, armava a sua tenda e levantava um altar ao Deus Todo-Poderoso. Sim, irmãos, Jesus levantou um altar de adoração naquela carpintaria. Abraão levantou um altar de adoração aonde ele parava. Se queres ver essa mudança de trabalho, levante um altar no seu ambiente de trabalho. O peso vai acabar, a murmuração vai acabar. Volte para o Éden. Se tem um altar, meu Deus, se tem um altar erguido de louvor e de entrega como cidadão do reino de Deus, se tem um altar nessa empresa, como que eu vou encarar aquilo com peso, com luta, com sofrimento? Que sofrimento eu faço para ganhar o pão? Como eu vou encarar aquele lugar como maldição, sendo que eu levantei um altar ao Deus Todo-Poderoso no meu ambiente de trabalho? Imaginou um pastor? Melhor, vamos pensar num político que não tem vocação. Vale a pena eu falar isso nessa semana de eleições. Vale a pena falar isso, porque você percebe, com todo respeito que eu oro pela salvação dele, você percebe um tiririca da vida, que não tem a mínima vocação para política. E muita gente pelo fruto se conhece a árvore, que não tem vocação para política, mas vê a política como ocupação. Afinal de contas, como palhaço, eu ganho 5 mil reais por mês, mas como deputado federal, eu vou ganhar 27, mais isso,
vai dar 65 mil por mês. O que é melhor? Ser um palhaço de circo, um palhaço de uma TV, ou ser um palhaço na política? Porque eu estou ali não por vocação, estou ali por uma ocupação que vai me dar dinheiro, porque eu não entendi nada de política. Não somente ele, mas muitos, pelo fruto, sabem que não tem vocação para política. Meus irmãos, ouça-me com todo o coração que eu vou te falar agora. A redenção de Jesus tem a ver, sim, meus irmãos, com o trabalho. Tem a ver com o trabalho, porque é ali que você pode mais exercer influência cristã, com as suas atitudes, muito mais do que a sua palavra. Se tu levantares um altar de trabalho, naquela pizzaria, como já tem, naquela advocacia, naquela empresa, se tu levantares um altar ali, você vai ver a glória de Deus, vai prosperar, vai ver o reino de Deus se manifestando. Meus irmãos, o trabalho faz parte do lugar de delícia de Deus para você, porque ali você tem oportunidade de manifestar o amor, o perdão, a misericórdia, os dons de Deus, a paz. Ali você tem oportunidade para servir. O trabalho existe para a justiça, mas também uma oportunidade para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aonde nós podemos servir? Onde é o melhor lugar? Na igreja, sim, mas passamos 6 horas só aqui. Em casa, sim, mas passamos poucas horas em casa. Aonde vem a melhor oportunidade para servir, gente? No trabalho. Eu não sei se você me entende, mas eu vou deixar muito claro, preste muita atenção. Boa tarde, boa tarde. Jessé, Deus falou comigo para vir ungir um dos seus filhos para ser rei de Israel. Oh, que bom, Samuel. Estou feliz demais. Vou chamar todos meus filhos. Imaginou? Chamou todos os filhos. Não é, Deus não mostra, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabou? Acabou. Não, pera um pouquinho só. Tem um menino aí, está lá no pasto, cuidando de ovelha. Já arriscou a vida para matar um leão, matar um urso por causa de ovelha. Tem um menino lá no pasto, lá, cuidando de ovelha. Mas ele não tem nada a ver. Samuel, onde é que ele está? No ambiente de trabalho. Manda chamar ele. Manda chamar ele. Porque Deus sabe que se esse trabalhador, esse pastor que cuida de ovelha, que se ele arrisca a vida, se ele enfrenta um urso por causa de uma ovelha, se ele enfrenta um leão por causa de uma ovelha, se ele fica lá no pasto frio à noite cuidando daquelas ovelhas, se esse homem faz isso por ovelhas no seu ambiente de trabalho, quanto ele não vai fazer pastoreando e cuidando do meu povo? É esse que eu quero. Sabe o que atraiu Deus para chamar Samuel, para chamar Davi para ser rei de Israel? Foi o trabalho dele. Foi o trabalho dele. Isso tocou o coração de Deus, Paulinho. Foi o trabalho dele. Não foi os seus dons. Os dons tinha Eliabe. Mas Deus viu esse trabalhador que arrisca a vida pelas ovelhas, que fica lá no pasto frio com aquelas ovelhas, que vai no monte, que enfrenta lobos. Esse homem, o que ele não vai fazer? Você tem esse zelo pelo ambiente de trabalho, você demonstra a minha glória, porque lá no ambiente de trabalho foi que Davi compôs os salmos, gente. Foi no pasto, o Senhor é meu pastor. De onde vem a inspiração dele? Foi cuidando das ovelhas. Foi no ambiente de trabalho que vem inspiração para o ministério dele, que vem autoridade para enfrentar Golias depois na questão espiritual. Deus disse: esse homem vai ser um grande rei de Israel. Não deu outra. Um exemplo só dá, mas que tal José? Na prisão, limpando o banheiro, no meio daquelas cavernas, cocô no chão, injustamente na prisão. O que ele faz? Fica murmurando como um carcereiro? Não. Deus
O Senhor tem algo, eu não estou entendendo, eu estou aqui nessa prisão, é injusto, Deus. Mas a Bíblia diz que José alcançou graça naquela prisão, a tal ponto que Deus confiou todos os prisioneiros na prisão. Preso injustamente, tornou-se um carcereiro. E os prisioneiros, quando conversavam com José, o que eu faço? Faz assim. E ali tornou-se capelão prisional, digamos assim, cuidando das pessoas ali. Depois foi preso, foi ser mordomo, trabalho, carcereiro, mordomo na casa de Potifar, injustamente, cuidando ali, injustamente. Uma crise no Egito, o sonho de Faraó, quem vai chamar? Vai chamar um trabalhador, só que não é um trabalhador comum, não. É um trabalhador que manifestou a glória na prisão, como mordomo. E Faraó diz: acharíamos porventura um homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Se você tem o Espírito de Deus, se eu tenho o Espírito de Deus, você é um cidadão do reino de Deus naquele ambiente. Amém. Você não é alguém como os demais. Você está ali para exercer uma influência, mas sobretudo você está ali para levantar um altar ao Deus Todo-Poderoso naquele lugar. Você está ali para manifestar a misericórdia, o perdão, os dons de Deus. Eu estava em uma empresa há um tempo atrás, Altas do Brasil. Nessa empresa, eu durante 4 anos fui capelão dessa empresa. Reunia toda segunda-feira, meia hora. Gente, o capelão tem uma palavra com vocês, tal. O dono da empresa cedeu meio período lá, ele quis essa proposta. Tá bom. Estou lá na segunda-feira falando sobre fé e o dia de trabalho, vai ser um dia abençoado, falando do Evangelho Santo de Jesus. Falei, gente, vamos orar agora? Tá bom, vamos orar. Uns 40 funcionários no meio das máquinas. E daí um pouquinho uma moça fez, deu nossa de fome, que ela saiu correndo, e a gerente saiu correndo atrás dela. Falei, o que foi, Adilson? Ela falou, pastor, você não vai acreditar. Por quê? Todo mundo aqui sabe que essa menina sofre com úlcera. Vai lá no banheiro, agora ela vomitou a úlcera. Ela vomitou a úlcera. Pastor, todo mundo sabe que ela sofre, vai não sei o quê. Ela vomitou a úlcera. No ambiente de trabalho, ela foi curada de uma úlcera. Porque alguém exerceu o dom de Deus no ambiente de trabalho dela. Por favor, não falte nesse seminário sobre os montes, porque é ali que você pode exercer a influência daquilo que Deus te deu. Que tal pensar de Paulo, que falou, as minhas mãos sustentam não a mim, mas também toda a equipe que está comigo. Irmãos, só vou citar alguns rapidamente. A Bíblia fala de médicos, Jeremias 8:22, Marcos 5:26, Colossenses 4:14, que é Lucas, fala de músicos profissionais, fala de navegadores, 1 Reis 9, fala de pedreiros, de viticultores, de barbeiros, de metalúrgicos, Gênesis 4:22, fala de latoeiros, jardineiros, perfumistas, padeiros, agronegócio, Crônicas 27:25, caixa de banco, 1 Crônicas 27:25, alfaiates e daí por diante. Estou falando de profissionais que exerceram influência no reino de Deus na terra. Jesus foi aonde estavam os fazendeiros e o semeador saiu a semear. As mulheres que costuravam, não se põem remendo novo em pano velho. Falou para as mulheres que costuravam, empreendedores, construtores, coleteiros de impostos, soldados, escravos, dona de casa, juízes, correios. Se não bastasse isso, Hebreus capítulo 11, dos 17 heróis da fé, se eu não me engano, 15 deles eram profissionais altíssimos. Não só os heróis da fé, eram profissionais. Estão lá nos heróis da fé. É o outro lado que às vezes nós não enxergamos. Eram profissionais no dia a dia e exerciam com graça o seu ministério, tanto na igreja como fora da igreja. Irmãos, queridos, eu termino com isso. Abre comigo Gênesis capítulo 6.
Mateus capítulo 6. Se queres exercer o seu trabalho como instrumento para manifestar o reino de Deus aqui na terra, deixa eu te dar um conselho, porque são palavras de Jesus que tem que ser aplicado no ambiente de trabalho. Acho lindo esse texto, mas às vezes em relação ao trabalho passa desapercebido. A oração do Pai Nosso é uma oração de redenção do trabalho. Nós trabalhamos para ganhar o pão de cada dia, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim, mas preste atenção no que você vai ouvir, porque tua mente, teu coração, tuas ações vão mudar a partir de hoje no seu ambiente de trabalho. A oração do Pai Nosso fala do pão de cada dia, e pão de cada dia se ganha com o trabalho. Só que a oração do Pai Nosso não é somente pão de cada dia, não é. Veja a oração do Pai Nosso na visão do trabalho. Imagine um trabalhador que tem esse coração, essa visão, orando essa oração amanhã de manhã. Imagino você orando amanhã de manhã assim, presta atenção. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o teu nome. Imagina um trabalhador orando assim: Senhor, hoje é segunda-feira, santifica o teu nome no meu ambiente de trabalho. Senhor, tira daquele ambiente tudo que não glorifica o teu nome. Senhor, que a minha vida, sem palavra alguma, por graça e misericórdia, seja um espelho de santidade para aquelas pessoas. Imagine, você não ia conseguir murmurar, fofocar, não ia conseguir fazer isso. Imagine um trabalhador orando assim: venha o teu reino. Oh, que lindo! Imaginou um trabalhador, você, profissional, empresário, profissional qualquer aqui, imaginou você orando amanhã assim: Senhor, venha o teu reino naquela faculdade, venha o teu reino naquela empresa, venha o teu reino naquela casa, naquele escritório, venha o teu reino. Se tu queres, conta comigo, mas venha o teu reino. Afinal de contas, eu sou um agente do reino de Deus, sou um cidadão do reino. Então que venha o teu reino naquele ambiente. Imagine se você orar assim. Imagine se você orar assim: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Imagine se você orar assim: Senhor, nessa segunda-feira, faça a tua vontade no ambiente de trabalho. Se tu queres me usar para servir alguém ali, que querem me usar para dar uma palavra para alguém, para interceder, Senhor, seja feita a tua vontade nesse dia de trabalho. Imaginou se você colocar esse ambiente de trabalho debaixo da vontade de Deus, como seria diferente? Imaginou se você fizer oração: nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, eu estou saindo aqui, segunda-feira cedo, estou vindo para a igreja, estou vindo para a empresa, mas Senhor, eu estou indo para ganhar o pão. Mas Pai, me ajuda não só a ganhar o pão, mas a levar o pão da vida para os meus colegas de trabalho. Imaginou se você fizesse isso, como seria diferente? Senhor, estou vendo. Tudo bem, chefe? Tudo bem nada, cara. Ontem teve uma crise lá em casa, meu neto foi me abandonar, meu filho está usando droga, a empresa não está bem. Chefe, posso depois ter só 2 minutinhos com você? Tá bom, eu tenho uma luzinha aí. Pois não, vem cá. Imaginou se você pudesse levar o pão da vida, não só ganhar o pão no seu estômago, naquele lugar? Imaginou, perdoa as nossas dívidas. Quem mais nos ofende se não é no ambiente de trabalho? Incompreensão, inveja, gente querendo passar por cima dos outros. Senhor, perdoa. Imaginou exercer perdão no ambiente de trabalho? Livra-nos do mal, tentações, traição, adultério. Livra-me, Deus, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Você está ali para manifestar o reino de Deus. Você está ali para manifestar o reino de Deus. Fala: eu sou cidadão do reino de Deus. E aqui no templo, no meu ambiente de trabalho, eu vou exercer influência.
E vou manifestar o reino de Deus. O meu trabalho é um lugar de delícia. Diga ao seu irmão: o teu trabalho é um lugar de delícia. Pode falar. Imaginou um pastor como nós, que tem um trabalho? Eu conheço os pastores de vocês, tranquilo. Ele eu conheço há 30 anos. Sei que você me carregou no colo, não foi, né? Eu sei dos pastores de vocês, conheço cada um deles, desde o gênero, assim, cada um de vocês aqui conheço. Mas imaginou um pastor que tem o trabalho como emprego? Droga, não gosto de gente, não gosto de gente, não gosto de música, não gosto de microfone, mas fazer o quê? Tem que ganhar um pão de cada dia. Imaginou um pastor que não é vocação, é um peso. Imaginou um pastor que tem amor, cheiro de ovelha. Ai, pastor, irmã, aleluia. Vamos orar, vamos jejuar durante 100 dias. Tanto amor pelas ovelhas. Tem muitos pastores ainda que são pastores segundo o coração de Deus, que não tem emprego, tem vocação celestial. Amém. Tem muitos engenheiros que acima da engenharia tem vocação. Tem muitos enfermeiros, tem muitos empresários, muitas secretárias que não têm ocupação, têm vocação para manifestar o reino de Deus. Tudo bem, gente? Amém. Voltemos ao paraíso. Se